Muito bem, Wagner Pescoff, que foi nosso palestrante no Fórum das Forrageiras, que ocorreu então dia 5 e 6 de outubro no município de Estrela Velha, falar para nós a respeito então desse assunto das forrageiras, o qual ele abordou. Primeiro, né, Wagner, a gente traz aqui para presente para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, a questão do trabalho da área leiteira, né? Na primeira parte, você falou de como que o produtor pode trabalhar de forma inteligente e com competitividade. Como é que é possível o produtor fazer essa questão toda, trabalhar com inteligência e ser competitivo, ou seja, ter uma boa rentabilidade também na área leiteira? Saudação, obrigado por ter aceito o nosso convite, Wagner. Saudação a todos. A forma inteligente a qual me refiro é, primeiro, entendendo que o mercado tem as suas oscilações naturais de altas e baixas. Os produtores que estão indo bem, eles têm isso em conta, então eles não se entusiasmam demais nos períodos de alta, eles fazem uma reserva financeira e nos períodos de baixa eles investem e não se influenciam pelos que estão indo mal. Um outro aspecto relacionado a essa forma inteligente é ter um sistema resiliente, aquele sistema que sofre impactos e se recupera, né? Ele volta ao seu estado original, seja uma seca, seja baixa de preço, até a combinação desses dois. Então, uma máquina enxuta visando resultados, ao invés de um elefante branco pesado e caro. Wagner, sobre a questão da produtividade terra-vaca, né? Como é que tem que ser essa proporção para ela ser viável? Você trouxe o exemplo lá da Nova Zelândia, que com a quantidade de vacas de uma pequena propriedade aqui de 40 vacas, lá eles não conseguem, né? Eles têm uma média de 400 vacas. Como é que tem que ser a realidade de produção terra e terra-vaca para o produtor conseguir se viabilizar? Sim, nós sempre nos referimos à produtividade da vaca, então todos estão familiarizados a litros de leite por vaca dia. Mas notem que na soja, por exemplo, a gente fala em sacos de soja por hectare ou eventualmente quilos de soja por hectare, né? A gente não fala em quilos de soja por pé de planta. Então leite por vaca é a mesma coisa que eu estivesse falando quantos quilos de soja eu produzo numa planta. Não me diz nada. Então litros de leite por vaca é um componente da produção, assim como é número de vagens por pé, número de grãos por vagem, né? Em quilos por planta, é óbvio que é um componente super importante, é isso aí que dá a produtividade final. Mas o que me faz sacos de soja por hectare é o conjunto. Então a vaca não é o conjunto, a vaca é um componente, como se fosse número de grãos por vagem. Então ela precisa ser alta, precisa ser boa, mas ela tem que olhar litros de leite por hectare. E os produtores que estão crescendo hoje, eles estão acima de 6.700 e os top estão em 33 mil. Vejam as distâncias que a gente tem. Wagner, sobre você ser profissional, né? O que você quis dizer sobre essa questão de você ter atitude profissional na hora de gerir a tua propriedade? A atitude profissional no sentido de relações, né, com a indústria. O produtor que está crescendo tem essa atitude profissional ao confiar, escolhe uma indústria e confia nela e ele passa longos anos nessa relação, ao invés de sempre estar procurando o melhor preço do momento. Os produtores que estão com esse tipo de preocupação, eles não olham o ano. A atividade leiteira, assim como no tabaco, assim como na soja, né, duas culturas importantes na região, esse produtor tem que olhar o ano, porque ele não tem uma renda mensal como produtor de leite. O produtor de leite, talvez por ter esse faturamento mensal, ele acha que ele tem que estar procurando o melhor preço do momento. Ele tem que procurar a melhor relação nos últimos 12 meses ou nos próximos 12 meses. Então isso é parte dessa atitude profissional. E o outro aspecto que eu falei é como ele se relaciona com a assistência técnica, na qual ele conta e confia, né, e faz aquilo que é combinado com o técnico que lhe presta assistência, buscando resultados. Como saber medir a importância de uma cooperativa por trás do produtor, como é a Cotriel, que promove um evento dessa magnitude e traz 2 dias de treinamento, né, de conhecimento para o produtor, Wagner? A gente vê, dos treinamentos que a gente vê por aí, a maioria delas são focadas nas equipes técnicas, né? Uma cooperativa que faça 2 dias de treinamento para o seu produtor é muito raro. Eventualmente palestras, né? 1 hora, 2 horas de evento. Aqui nós estamos falando de 2 dias intensivos de treinamento, né? Com foco no resultado ao produtor, com base forrageira, especialmente base pasto, mas também de volumoso conservado, para sistemas
de pastejo e sem pastejo, como em confinamentos. Então isso é algo que o produtor deveria aproveitar, né, ou certamente valorizar, porque é um investimento, né, que a cooperativa faz no seu produtor. O que o produtor tem que trabalhar em termos de metas, né? O produtor ele tem que ter uma meta de produtividade. Como ele tem que fazer para conseguir alcançar essa meta? Se é que essa a pergunta dá para se responder de uma forma tão simples como a gente esperava que fosse, Wagner. Bom, ela é importantíssima, ela é o segredo talvez do sucesso. O produtor saber onde quer chegar, a forma como a gente estimula que a pessoa, a família converse, determine isso, né, em termos de litros de leite, ou número de vacas, ou faturamento, ou resultado bruto, alguma forma que vocês possam medir isso ao longo do tempo. E a partir daí trabalhar atingindo elas paulatinamente. E olhando para esses aspectos, litros de leite por vaca, sim, continua medindo isso, ele é importante. Em base pasto, ela deveria estar acima de 25 litros, né? São os produtores que estão indo melhor. Mas saibamos que abaixo de 14, 17 litros uma vaca não vai dar nada de margem. No confinamento, essa vaca já começa a dar margem só a partir de 24 litros, então é a obrigação dos confinamentos. Olhar litros de leite por pessoa é muito importante, é o que faz os filhos ficarem numa propriedade, porque esses resultados trazem conforto, trazem renda e funcionários também permanecerem e poderem ter uma remuneração mais justa. E mais redondo, litros de leite por hectare, que é o que compassa tudo, né? Wagner, e hoje também a questão do sistema intensivo de pasto com suplementação. Como fazer isso na propriedade? Bom, então nós buscamos primeiro, né, antes de eu buscar, se eu estou hoje confinando, tudo bem, vou buscar fazer o melhor daquele sistema que eu investi. Os produtores que ainda trabalham base pasto, que é a grande maioria, eles precisam entender que tem um longo percurso de colher resultados ainda com o seu sistema. Então nós estamos falando do sistema intensivo a pasto com suplementação, que é um sistema que desafia muito a vaca. A gente não aceita a vaca de baixa produtividade, são animais que são desafiados a produzirem mais, e isso vem junto com a terra mais produtiva, através de calcário, de adubação e especialmente de manejo, tá? Ainda não dependente da irrigação. E com isso nós conseguimos esse salto em produtividade que é obrigatório se nós quisermos resultado por mês ou por ano. E hoje, né, Wagner, o produtor ele tem que cada vez mais, né, saber, né, que a família ela tem que ajudar nesse sentido. O que é a questão de fazer os investimentos de acordo com a sua capacidade de pagamento, ou seja, não imobilizar muito e também saber onde quer chegar e aumentar o seu plantel na medida das suas possibilidades também, né? Exato, né? Esse resultado é a chave do sucesso, da continuidade dessa família e dos sucessores quererem e acreditarem naquele negócio que os pais montaram, né? Então, se nós temos isso bem esclarecido e conseguimos essas margens das quais a gente está falando em detalhes aqui no treinamento, como atingi-las, esse resultado serve de motivador, né, para a família querer continuar e para os próprios funcionários verem dali um valor para si e futuro, especialmente. Eu acho que as pessoas olham muito para isso. Então, muitas vezes o nosso erro está em achar que a gente pode cobrar compromisso de alguém, simplesmente. O compromisso ele existe onde as pessoas veem futuro. Sem futuro, ninguém investe tempo nenhum. Muito bem, Wagner Bescoff falando então sobre a questão de como trabalhar de forma inteligente com competitividade para o produtor de leite.